mas sobre os temas e sobre todas as discussões que a gente vai tendo. E uma expectativa, que é uma pergunta que tem surgido muito, sobre como vai ficar a parte das datas e a questão Virgílio, mas, enfim, não vou nem seu atrapalhar microfone aqui. está fechado, Virgílio. A gente conversa. Oh. Mas foi boa a visita? Boas expectativas? Foi, está indo muito bem. Está indo muito bem. Alô? Alô? O André nos ouve? Sim, então está ótimo. Bom dia, embaixador André, nosso querido amigo e grande presidente da COP. Queria aqui dar início à nossa sessão. Esse é um evento híbrido que ocorre presencialmente aqui em São Paulo, na Fundação Dom Cabral, que temos aqui cerca de 30 pessoas, e em números grosseiros, 50 online, temos ao todo cerca de 100 pessoas inscritas. Eu passo aqui para Viviane fazer as honras da casa. Bom dia, sejam todos bem-vindos à Fundação Dom Cabral. Eu queria pedir para o pessoal fechar o microfone, abrir quando estiver falando, por favor. Sejam todos bem-vindos, que prazer recebê-los aqui. Está dando um eco aqui. Prazer recebê-los na Fundação Dom Cabral para uma discussão tão importante. Temos conosco hoje o embaixador André Corrêa do Lago, e tenho certeza que será uma oportunidade aqui de uma discussão bastante rica. E aproveito também para convidá-los, os que estiverem presencialmente, nós vamos ter um almoço ao final da conversa com o embaixador. Eu queria convidar o presidente executivo da Fundação Dom Cabral, Antônio Batista, para as boas-vindas. Obrigado, Viviane. Bom dia a todos que nos acompanham aí, tanto online quanto presencialmente no nosso campus em São Paulo. Eu cumprimento a cada um de vocês e, claro, muito especialmente ao embaixador André Corrêa do Lago, que já conhece a nossa Fundação Dom Cabral, participa das discussões do Centro Agroambiental. Seja muito bem-vindo, embaixador, ainda que virtualmente, de volta à nossa escola. Aproveito para parabenizá-lo pela indicação para presidir essa conferência importante, essa conferência valiosa. Sua experiência, sua liderança, sua extrema capacidade de articulação, comprometimento com essa pauta, tudo isso vão ser essenciais, né, para transformar desafios em soluções e consensos globais. Queria agradecer também ao nosso parceiro, o professor Virgílio Viana, presidente da Fundação Amazônia Sustentável e também professor da Fundação Dom Cabral, pelo convite para estar aqui hoje, e a minha colega Viviane Barreto, ela é diretora de Relações Internacionais da Fundação, nos representa aí nesse evento em São Paulo. Eu não posso deixar aqui de registrar também a presença aí em São Paulo do nosso ilustre conselheiro Pedro Passos, membro do nosso conselho curador da Fundação Dom Cabral. Tem uma atuação muito importante para nós, tem sido fundamental para o fortalecimento da nossa missão. Muito obrigado pela presença, Pedro. Eu brinquei com o professor Virgílio para adiar esse encontro, porque se essa reunião acontecesse 30 dias mais para frente, já seria no nosso campus novo, né? Nossa casa nova que estamos inaugurando aí em São Paulo, no mês que vem, na Vila Olímpia, 3 quadras aí de onde vocês estão. Então, mas eu sei que no encontro não podia adiar, mas casa nova, muitos projetos novos, muitas ideias à frente. Eu já convido a todos para nos visitarem, nos conhecerem aí na Vila Olímpia. E também aqui atrás de mim, nesse campus, vocês devem ver esse background aqui, que é a nossa sede em Nova Lima, na região da grande Belo Horizonte, né? Região metropolitana de Belo Horizonte. A Fundação Dom Cabral, ela impacta anualmente cerca de 30 mil executivos, né? E também líderes
públicos, líderes do setor público, da sociedade civil. Esse último ano de 2024 foram 30 mil certificados emitidos, que é um número muito expressivo para uma escola de negócio, eu considero, inclusive no cenário internacional. E em cada uma das nossas salas de aula, vocês estão aí em uma delas, né, nós temos a responsabilidade de formar lideranças cada vez mais preparadas para um mundo em transformação, né? Um mundo em que nós precisamos buscar mais prosperidade, né? Prosperidade, para mim, é um encontro de duas palavras importantes. Produtividade, nós precisamos ter negócios mais competitivos, nós precisamos de uma eficiência na ação do governo maior, mas é uma combinação de produtividade com sustentabilidade. Sustentabilidade social, especialmente num país como o nosso, e sustentabilidade ambiental. Então, nesse contexto, a agenda climática ela não é opcional, né? Ela é mandatória. Ela está, ou ela deveria estar, no centro das decisões das empresas, dos governos, porque ela impacta diretamente os negócios, ela impacta diretamente a ação pública. Ela está no coração do mundo produtivo, no coração da gestão pública da sociedade civil. Nós não estamos falando apenas de riscos, nós estamos falando também de oportunidades que não podem ser desperdiçadas. A COP30 ela é uma nova oportunidade histórica para o Brasil, todos reconhecemos isso, não apenas para a gente demonstrar nossa capacidade de organizar, sediar grandes eventos, que sem dúvida é importante, mas, sobretudo, para fazermos uma contribuição significativa à sociedade, uma contribuição para a humanidade. Nós somos um país com ativos culturais únicos, né, para construção de consensos, mediação de negociações complexas, nossa diversidade, né, a força da nossa sociedade civil, das instituições, uma vocação natural para o diálogo que a gente tem, brasileiros. Isso tudo são ativos estratégicos para que a gente possa liderar esse processo, integrar preservação ambiental ao desenvolvimento econômico e social. Por isso esse encontro é tão valioso, esse diálogo é muito importante, por isso que a Fundação Dom Cabral está aqui hoje, abrindo seu espaço, fazendo o que ela faz há quase 5 décadas, né? Ano que vem a gente comemora 50 anos de vida, que é ajudar a orquestrar diálogos, conectar ecossistemas, produzir, reunir saberes complementares para a construção de soluções para os desafios, né? Então, como educador, como presidente de uma escola que vive a educação com paixão, né, e brilho nos olhos, todo o nosso time, ao ver a potência desse encontro, não tenho direito de não ser otimista, né, com a potencialidade do que vai acontecer em novembro, com o papel do Brasil, apesar de toda a complexidade do ambiente geopolítico aí que a gente está vivendo. Então, portanto, muito obrigado pela presença, embaixador. Desejo muito sucesso na condução da COP30. Competência não lhe falta e apoio também não irá faltar, né? Então, conte conosco nessa tarefa imensa, hercúlea que tem aí à frente. Que seja uma reunião muito produtiva, inspiradora, todos saiam bastante motivados. Grande abraço, excelente encontro para todos. Obrigado. Virgílio, seu microfone está fechado para nós. Ainda não. Não. Tecnologia ajuda. Agora sim. Agora sim. Diz que acontece, né? A tecnologia é ótima, mas ela sempre falha, ou ocasionalmente falha. Então, obrigado, Antônio, pelas suas palavras. Eu dizia que ontem tivemos um belo evento na Fundação Getúlio Vargas, e foi idealizado lá uma aliança, o embaixador, das escolas de negócio, a Fundação Dom Cabral, a Fundação Getúlio Vargas e o INSPER e outras, para dar apoio
técnico nas discussões, nesse caso, relacionadas à regulamentação do sistema brasileiro de comercialização de emissões, que foi fruto da lei que foi aprovada no ano passado. Então, eu acho que é muito oportuno que a gente tenha aqui o engajamento das escolas de negócios nessa agenda. Passo a palavra ao Guto, que representa aqui esse movimento do Todos pela COP30. Se você, acho que está aparecendo na câmera aí, né, Guto? Bom, agradecer à Fundação Dom Cabral, agradecer ao embaixador. Quê? Tá bom. Não precisa. Tá bom. Agradecer à Fundação Dom Cabral, agradecer ao embaixador. Eu quero falar 10 minutos, mas depois que terminar. Então, para o grupo, antes do almoço, entre o almoço, para a gente não aproveitar o máximo do tempo do embaixador. Tá ótimo. Obrigado, Guto, pelas palavras executivas aí. André, isso significa que está todo mundo ansioso para lhe ouvir, do ponto de vista da metodologia do encontro, que foi alinhada pelo WhatsApp. Nós fizemos um processo de inscrição. As pessoas que se inscreveram mandaram perguntas, ao todo foram 19 perguntas, nós sistematizamos isso, mandamos para o embaixador a título de subsídio, de inspiração para a fala inicial dele, que a gente planejou para cerca de 30 minutos. Não é uma fixação rígida, tem uma flexibilidade, então fique à vontade, embaixador, para ter aí o tempo necessário para a sua fala. E depois vamos ter perguntas e respostas, e as perguntas serão feitas não pelo chat, mas sim pelo grupo de WhatsApp. Então, eu vou estar recebendo essas perguntas e fazendo em blocos de 5 perguntas para respostas posteriores do embaixador. Então, André, sem mais delongas, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, Virgílio, mas antes de mais nada, agradecer ao Antônio e à Fundação Dom Cabral por estar organizando esse evento. É uma alegria imensa e, aliás, felicíssimo criado essa aliança de instituições tão incríveis para nos ajudar nesse desafio fantástico que vai ser nós usarmos da melhor maneira possível o mercado de carbono, nós usarmos da melhor maneira possível as novas formas de recursos financeiros que nós vamos ter oportunidade de desenvolver para ajudar no combate à mudança do clima. Então, eu queria também agradecer as palavras muito generosas com relação a mim. Vamos fazer a COP, eu acho incrível, mas precisamos muitíssimo de vocês. E eu posso já começar falando um pouco do elefante na sala. Não me citem, quer dizer, não é uma coisa do meu comentário, mas é que é a nova política do novo presidente americano, e nós temos que admitir que com a redução do envolvimento do governo americano nesse processo e inclusive um esforço, né, não dar a esse tema a importância que se tornou natural para esse tema, né? Isso enfraquece, antes de mais nada, a dimensão governamental das instituições e, portanto, fortalece mais do que nunca a importância do envolvimento do setor privado. Então, se não diria que é uma boa notícia, mas a verdade é que o setor privado se tornou um ator ainda mais importante do que era dentro desse contexto geopolítico bastante complexo. Então, Virgílio, você me mandou 18 perguntas e disse que ainda vai me fazer mais perguntas durante ou começa a responder as perguntas agora, ou nós não vamos a lugar nenhum. Então, você quer que eu comece respondendo já as perguntas que foram feitas? Porque as perguntas, de um modo geral, são ótimas. Eu posso entrar. O que você acha? Fique à vontade. As perguntas foram feitas com esse espírito de lhe dar aí
um pulso do que o pessoal está pensando. Pois é, porque eu já estou falando aí com pessoas que já foram a COPs, que já conhecem o processo, que estão envolvidas nisso, então eu posso pular toda a parte introdutória e tentar ir direto a algumas das respostas e espero responder algumas dessas dúvidas, né? Bom, só um heads up aqui, embaixador. Seu áudio está falhando muito e chequei aqui no chat, todos estão com a mesma sensação. Desculpe, Hugo, aqui. Ih, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Talvez se você falar um pouco mais perto do microfone, botar o microfone, talvez ajude. Será que assim está melhor? Melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. É que aqui todos os computadores são por licitação, então não é exatamente o equipamento ideal, nem os equipamentos que eu vejo aí nas instalações de vocês, mas melhorou um pouquinho, pelo menos? Bastante. Melhorou bastante. Isso. Tá bom. Então, eu vou pegar aqui algumas das perguntas, eu vou seguir a ordem e vou tentar responder ao máximo as perguntas. Então, a questão dos desafios financeiros para a mitigação da mudança do clima, com a saída dos Estados Unidos. Então, eu queria comentar com vocês que eu acho que muitos acompanharam o que a gente fez no G20, na área de clima, né? Nós criamos, pela primeira vez no G20, uma discussão financeira sobre clima que envolvia não só os ministérios encarregados de mudança do clima, os ministérios das relações exteriores, mas também os ministérios das finanças e os bancos centrais do G20. Por que nós queremos fazer isso? Porque nós sabemos que discutir a questão financeira dentro do contexto da Convenção do Clima e do Acordo de Paris pode ter decisões muito importantes, mas a gente já viu que a implementação é muito mais difícil. A Convenção do Clima, o Acordo de Paris, não tem autoridade sobre as entidades financeiras que verdadeiramente têm um impacto sobre a discussão de recursos e também não tem um impacto sobre os investimentos que são necessários. Então, nós quisemos ampliar esse debate e eu acredito que foi extremamente construtivo, extremamente útil, porque mostrou vários caminhos e nós vamos, então, dar continuidade a esse esforço, muito além do G20, né? Mas pensando numa questão que eu acho que é muito próxima da realidade brasileira, que é a seguinte: pensar em recursos financeiros, concessionais, doações, etc. Tudo isso daí funciona e é necessário, mas, sobretudo, para países menores, países mais vulneráveis, países que não são, eu vou usar a palavra, investíveis, né? Então, nós nos damos conta de que existe no mundo um vazio quanto a soluções para os países médios, como Índia, Brasil, Indonésia, África do Sul, que são países investíveis e, mais do que isso, são países que vão ter um papel cada vez maior no desafio de reduzir as emissões, ao mesmo tempo em que combatem a pobreza e diminuem as desigualdades. Então, no G20, a gente procurou concentrar nos nossos países, ou seja, os países em desenvolvimento do G20, que pagam mais caro pelos recursos financeiros, ou seja, nós não somos ricos o suficiente para pagar taxas mais baixas e nós não somos pobres o suficiente para poder receber doações e o tipo de recurso que, em geral, vai para os fundos. Então, isso eu acho que avançou de maneira muito interessante, todo o conceito de risco, vários desses temas que vêm sendo tratados por alguns dos melhores economistas da atualidade, com uma série de relatórios que foram feitos sobre clima e financiamento. Então, a gente está pegando esse esforço do G20, nós estamos juntando
alguns economistas a mais, brasileiros, inclusive, além dos economistas que fizeram esses relatórios de maior impacto nos últimos anos, para acompanhar a presidência brasileira com soluções realistas ao longo dos próximos meses. Ou seja, não é que a gente vai trabalhar só para novembro, né? Nós temos que trabalhar agora, imediatamente. Ao mesmo tempo, nós estamos com um envolvimento extremamente construtivo e positivo do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Tanto o ministro Haddad como o presidente Galípolo estão pessoalmente envolvidos em assegurar que a discussão de financiamento de investimento, ao longo do ano inteiro, incorpore a dimensão de clima. Ou seja, nós não queremos mais falar de clima como uma coisa de nicho, ou uma coisa de uma bolha, né? A solução para nós termos os verdadeiros recursos que países médios como o Brasil precisam é o que a gente chama o mainstreaming, né, do clima nos investimentos e no financiamento. Então, esse trabalho a gente está fazendo e a gente quer muito que vocês participem. Como a gente vai fazer isso? Vocês me deem aí uns dias, porque nós ainda não anunciamos o grupo de economistas, ainda não anunciamos também o grupo esse de ministros da Fazenda e bancos centrais, mas a verdade é que, ao longo do ano inteiro, nós vamos ter atividades sobre financiamento e investimento, levando em consideração o clima, em todos os grandes eventos internacionais, até a COP30, com vistas a um resultado na COP30. Uma outra pergunta aqui é com relação de que maneira isso poderá chegar aos indígenas e às populações negras e outras minorias no Brasil. Então, eu acho que há várias dimensões do impacto da mudança do clima que nós temos que levar em consideração, e o Brasil, de certa forma, tem os desafios da pobreza, mas também tem os desafios da riqueza, porque nós também temos muita ciência, academia, nós temos grandes grupos privados e nós temos governos locais, cidades, tudo com circunstâncias muito diferentes. Então, de certa forma, todas as circunstâncias no mundo existem e coexistem no Brasil. Então, o Brasil tem uma capacidade de compreender desde as minorias até os mais ricos, e eu acredito que isso possa ser usado de maneira muito positiva. As minorias serão centrais nessa COP, inclusive porque o presidente Lula decidiu que a COP fosse na Amazônia. Então, nós estamos também desenvolvendo um grupo que vai assegurar uma participação inédita das minorias nas discussões, uma participação inédita das minorias nos resultados da COP. A questão de preservação e desenvolvimento, né? Eu acho que, infelizmente, houve um certo retrocesso, né? E até nas palavras do Antônio no começo, que ele botou muito bem a questão da sustentabilidade como algo incontornável, junto com a produtividade. Eu acho que houve um certo retrocesso de certos grupos que acham que desenvolvimento e preservação são incompatíveis. Desenvolvimento e preservação estão integrados já desde os anos 90, quer dizer, desde a Rio 92, o Conceito de Desenvolvimento Sustentável, tudo isso já progrediu de maneira muito significativa. Esse movimento de recuo com relação a essas coisas tem sido muito, digamos, divulgado, mas eu acredito que ele tem um impacto menor do que a divulgação está mostrando. Eu acho que, sobretudo, porque o setor de negócios já conseguiu incorporar isso de uma maneira muito convincente e já tem milhares de exemplos de que não há essa incompatibilidade. Mas vamos insistir, vamos continuar trabalhando no sentido de deixar muito claro na preparação e durante a COP exemplos
do quanto não há incompatibilidade com relação a isso. Exemplos tanto de políticas públicas, mas também como soluções para empresas, como soluções em cidades, como soluções em comunidades, ou seja, eu acho que isso daí é uma coisa que nós estamos vendo muito claramente como necessário, porque para, digamos, ajudar, de certa forma, ajudar esse espírito negativo, há uma percepção de que só se fala de clima pelo negativo, né? de que está tudo se acabando, que não tem solução, que está tudo se acelerando, e aí algumas pessoas estão baixando os braços, acham que já não dá mais. Então, eu acho que vai fazer parte da nossa preparação da COP30 mostrar o quanto já existem soluções, já existem tecnologias e já existem casos de sucesso muito claros. Aqui também tem uma pergunta sobre a questão dos países amazônicos, né? Então, e a questão da ilegalidade, da criminalidade na região. O crime organizado, pelos levantamentos que nós fizemos, é apontado por todos os setores da vida da Amazônia como o maior problema da Amazônia. Ou seja, da Polícia Federal ao IBAMA, passando por prefeitos e por ONGs, o crime organizado se tornou, infelizmente, o maior problema que há na Amazônia. Então, não há dúvida de que isso tem que ser levado adiante. Eu, inclusive, vou me encontrar, acho que no começo da semana que vem, com o ministro Lewandowski. Eu tenho falado com muitíssimos ministros sobre as várias dimensões da COP30 e de como nós temos que envolver os mais diversos setores no Brasil, mas a realidade é que essa questão do crime organizado é um problema absolutamente terrível e que tem minado vários esforços positivos de atuação na região. Mas eu queria comentar com vocês que, a partir da conferência de 2023 de Belém, com os países amazônicos, né, a cúpula dos países amazônicos, o Brasil está montando um grupo de países com florestas tropicais. Esse grupo de países está voltado essencialmente para encontrar soluções e saber usar da melhor maneira possível os instrumentos e os recursos financeiros que poderiam ser usados para a floresta. O primeiro esforço que nós fizemos, aliás, nós temos para isso, temos a esplêndida assessoria da PUC-Rio, né? O Juliano Assunção está nos ajudando nisso já há vários meses, e o Amazônia 2030, né? Nós estamos desenvolvendo uma maneira de transmitir de forma clara quais são os grandes desafios para a obtenção de recursos e quais são as fontes de recursos que são possíveis segundo os diferentes problemas que países que têm florestas tropicais devem enfrentar. Então, nós estamos separando essa discussão na dimensão da preservação, né? Também outra questão que é a redução do desmatamento e, por fim, a restauração. 3 temas que nós achamos que têm que ser tratados de maneira muito diferente. Há instrumentos nos 3, né? E, inclusive, eu acho que todos sabem que para a redução do desmatamento nós temos um exemplo no Brasil de obtenção de recursos, que é o Fundo Amazônia, que entra dentro de uma lógica do RED+, né? do sistema de RED+. Nós temos que desenvolver de maneira muito eficiente e rápida, nós acreditamos, um mercado de carbono para restauração florestal, que é eu acho que é a única atividade em florestas para o qual o mercado de carbono deveria ser uma solução importantíssima.
E, finalmente, para a conservação, o Brasil lançou no ano passado e está desenvolvendo o TFFF, né, que é o Fundo para Florestas Tropicais para Sempre. Então, há vários outros instrumentos e nós temos tido um diálogo com esses países, mas isso vai ser muito fortalecido nos próximos meses. Então, a questão de liderança brasileira, vocês sabem, já devem ter me ouvido dizer que eu acho que ninguém pode se autoatribuir liderança, né? Os países não devem se autoatribuir liderança, os outros é que devem achar que você é um líder, mas o fato é que o Brasil, dos países que têm florestas tropicais, primeiro é o que tem a maior de todas, né? E segundo é o que tem mais instituições, mais cientistas, mais especialistas. Então, é muito importante que venham do Brasil algumas das soluções mais importantes. Aqui também tem uma pergunta aqui muito específica sobre a participação de crianças e adolescentes com relação à COP. Então, eu queria comentar com vocês, primeiro, que existe um conceito que é o Champion Jovem. Todo mundo já sabe que a gente tem que nomear em breve um champion, né, que é uma pessoa que vai representar, sobretudo, o setor privado, mas existe também o champion jovem. E o champion jovem, que tem que ser abaixo de 35 anos, ou seja, na minha opinião, muito jovem, o champion jovem deve ter uma ampla agenda sobre isso, e nós temos um tratamento dessa questão na negociação. Temos um programa de trabalho que se chama o Action for Climate Empowerment, que é feito junto com a Unicef e que trata da questão de educação, como é que você integra clima na educação e nas ações dos mais jovens. Entra também a questão de integridade da informação, ou seja, esse tema, sim, está incorporado dentro desse programa de trabalho e o Brasil vai avançar essa discussão durante a COP. A questão do 1,3 trilhão eu já mais ou menos abordei, né, que nós precisamos pensar muito além da convenção. Como eu disse, nós vamos ter esse grupo de economistas, nós vamos ter um grupo de ministros e de presidentes de Banco Central. Então, eu acredito que isso a gente vai ver muito rapidamente avanços muito interessantes. A questão de biocombustíveis, que muitos aqui sabem que é um tema que eu gosto imensamente, é um tema que a gente conseguiu vários avanços durante o G20, apesar das habituais e cada vez mais curiosas reservas de certos países europeus, mas a verdade é que o que nós insistimos é que eles podem até não querer adotar isso, mas que eles não têm por que atrapalhar que os outros adotem isso. Então, nós vamos continuar muito nessa linha e eu acredito que também os estudos que nós conseguimos obter durante o G20, inclusive da Agência Internacional de Energia, que é a fonte mais respeitada em matéria de estudos de energia, devem nos ajudar imensamente. A Agência Internacional de Energia tem sido um aliado incrível para essa questão de combustível. Nós também criamos aqui uma unidade especial no Itamaraty de contabilidade de emissões de carbono, porque tem várias linhas que estão sendo usadas, todas começadas por europeus ou por americanos, e que não incorporam elementos, por exemplo, da agricultura tropical, e nós estamos trabalhando com isso de maneira bastante incisiva, por exemplo, na Organização Mundial de Aviação Civil, né, que está desenvolvendo toda a legislação internacional para o SAF, que é uma oportunidade extraordinária para o Brasil. Então, estamos muito atentos com relação a isso. Preservar o Acordo de Paris, sim, claro, é uma prioridade que nós temos, uma prioridade, inclusive, constitucional no Brasil, que é fortalecer o multilateralismo e a cooperação internacional. Então, as dificuldades que nós vamos enfrentar agora com os Estados Unidos, a gente tem que lembrar, nós enfrentamos muito
no protocolo de Quioto no início, o que não impediu que o protocolo de Quioto tivesse vários bons resultados nos primeiros anos. Então, nós acreditamos que também podemos continuar a trabalhar no Acordo de Paris e na Convenção, mesmo com a nova política americana, e eu espero que a maioria dos outros países vai participar, como aconteceu com o Protocolo de Quioto, porque quando os Estados Unidos não entraram no Protocolo de Quioto, nenhum outro país saiu do Protocolo de Quioto. Então, nós temos que ver como é que isso vai evoluir e se os Estados Unidos vão ser indiferentes que os outros estejam dentro ou não, ou se os Estados Unidos vão ter uma política ativa contra o Acordo de Paris, que também é uma possibilidade, mas ainda não está totalmente marcado. A questão dos negócios sustentáveis na Amazônia e a agenda de setores tradicionais, como mineração, gás, agronegócio, etc. Esses são grandes temas que, como vários de vocês sabem, eu tenho estimulado que haja um grande debate nacional nos próximos 2, 3 meses, para que os temas que nos dividem, de certa maneira, dentro do Brasil, não surjam durante a COP. Eu acho que nós temos que ter esses debates bem antes da COP, mas são debates extremamente importantes, não só pelo debate em si, mas porque eu acho que a informação não está fluindo. A informação é imprecisa e há alguns temas no Brasil em que só há extremos, né? Que pessoas são ou totalmente a favor ou são totalmente contra. Então, por exemplo, o caso mais clássico sendo o do petróleo. Então, eu tenho procurado estimular, estamos conversando, inclusive com o CBEDES, nós estamos aí com a participação de várias empresas privadas para apoiar essas iniciativas, mas nós queremos provocar debates nacionais sobre 5 temas, né? Petróleo, florestas, agricultura, pecuária e transportes. O debate sobre transportes vai já acontecer agora em fevereiro. Quem tomou a liderança é a CCR, e eu espero que os outros debates também se iniciem logo com uma forte participação das confederações e das empresas privadas, porque todos esses temas são temas extremamente importantes para a economia brasileira e eles têm que ser abordados de uma maneira tão racional quanto possível, mas, sobretudo, com informação. Qual é verdadeiramente o desafio nesses temas e de que maneira nós vamos poder assegurar que, pelo menos, nós tenhamos um debate que permita que o Brasil defina, ou que a maioria, né, defina as direções que nós podemos ir. O Brasil, eu brinco, é um dos países que mais tem opções no mundo. Então, isso complica tudo, né? Porque tem país que, por exemplo, se não tem floresta, já resolveu o problema de floresta. Se não tem petróleo, também já resolveu esse debate. O Brasil tem tudo, né? Então, o Brasil está sempre com a possibilidade de ir numa direção ou na outra. Então, eu acho que a maneira racional, em 2025, de tratar desse tema é, antes de mais nada, a informação. E com base nisso, nós temos uma sociedade aberta, muito preparada, uma sociedade muito livre, muito democrática, que poderá chegar dificilmente a consensos, mas pelo menos a maiorias convincentes e que resultem, né, desses debates. Então, eu acho que eu respondi a uma boa parte das perguntas, mas o Virgílio está olhando aí serissimamente para essas perguntas para ver se eu fui um mau aluno e eu não respondi a alguma delas. Virgílio, vai... Olha, André, eu vou ser sempre um bom aluno, eu vou botar meu chapéu de professor, você tirou nota 10 na prova, muito bem. Porém, entretanto, né, como um bom professor, eu vejo que você pulou uma aqui, que foi relacionada ao tema do saneamento, que foi, a pergunta foi relacionada ao tema dos investimentos em despoluição das águas e o saneamento em Belém, etc. Esse foi um tema que escapou. Tá bom. Não, deixa eu comentar isso. Também, como todos sabem,
a questão da organização e da infraestrutura para a COP é um tema que está nas mãos da Casa Civil da Presidência da República, com uma pessoa, aliás, esplêndida, que é o Walter Correia, com quem, evidentemente, eu tenho conversado muito, mas eles é que estão à frente disso. Mas você viu que os investimentos têm sido muito grandes, mas todos nós sabemos que Belém é uma das cidades brasileiras, por exemplo, que tem números muito ruins, né, com relação a saneamento e várias outras questões ligadas à pobreza. Então, o que eu acho que a gente tem que se dar conta, como brasileiros, né, é que a escolha de Belém é uma escolha que tem um simbolismo muito grande e uma força muito grande, mas que, naturalmente, representa vários desafios. O simbolismo de estar na Amazônia é mais do que óbvio. Eu acho que também o simbolismo de um país como o Brasil ser tão transparente que ele não escolhe fazer a conferência na sua cidade mais arrumada para impressionar o mundo. Não, o Brasil está convidando o mundo para ver os problemas reais ligados a uma região que tem desafios muito grandes. Então, eu acho que a escolha de Belém é uma escolha que tem não só o simbolismo amazônico, o simbolismo da transparência, ou seja, o Brasil não quer tapar o sol com a peneira, como a maioria dos países em geral faz, mas tem também o outro elemento, é que Belém tem qualidades imensas, né? Que Belém é uma cidade que tem, vocês sabem, quanto eu prezo a arquitetura, e tem uma arquitetura esplêndida desde o século XVIII, tem coisas lindas, é uma cidade que realmente tem um charme muito grande, cidade que tem uma culinária provavelmente a melhor do Brasil. Então, tem várias qualidades que vão ficar muito evidenciadas para os visitantes. Mas não há dúvida de que não serão sanados os problemas de Belém, os mais básicos mesmo, antes da COP. Mas será mostrado, e eu acho que essa é uma narrativa que tem que ser muito acentuada. É um país que tem consciência dos seus desafios e está combatendo esses desafios e está procurando soluções para esses desafios. Ou seja, não é um país que pretende que está pronto, não é um país que quer esconder os seus problemas, ao contrário, é um país que quer convidar o mundo para ver uma realidade e que a cooperação assegure a solução para vários desses desafios. Tem um outro ponto, né, André? Eu me lembro em Copenhague, a gente fazendo aquela fila medonha, uma neve e um frio exagerado, e eu me lembro na época o governador Blairo Maggi falou, rapaz, isso aqui tinha que estar sendo feito em Cuiabá, o pessoal falando sobre aquecimento global, derretendo no sol e não congelando na neve. Então, Belém tem esse valor adicional, que as pessoas vão passar um calorzinho, né? Então, sentir um pouco desse aquecimento global de maneira muito intensa. Isso eu acho que é um valor adicional. Com a ironia de que o aquecimento global vai provavelmente tornar a Europa muito mais fria e grande parte do norte da Europa inabitável se você tiver uma interrupção do Gulf Stream, né? Então, é uma outra ironia extraordinária é que o derretimento do agora badaladíssima Groenlândia, o derretimento da Groenlândia está provocando um desvio do Gulf Stream, né? E esse desvio do Gulf Stream poderá fazer com que a Europa passe a ter as temperaturas equivalentes da América do Norte. Então, os países europeus vão ter invernos infinitamente piores. Sem dúvida, vão ter invernos mais rigorosos, mas também essas ondas de calor, né? Que claro. Vai ser a coisa dos extremos, né? Mas ótimo, André. Então aqui a gente encerra esse primeiro bloco nosso e aí como a gente tinha combinado na metodologia, eu estou recebendo aqui perguntas pelo WhatsApp desse grupo do Todos pela COP30. E a primeira pergunta é relacionada à meta de net zero. No discurso do Lula, do presidente Lula, no G20, foi dito a meta de net zero para 2040.
e não 2045. E a COP30 vai nessa direção? Olha, o que o discurso do presidente procurou acentuar é que, se nós queremos ser ambiciosos, os países desenvolvidos têm que antecipar a sua meta de net zero. Como se sabe, o Brasil anunciou 2050, como quase todos os países do mundo, com grandes exceções, importantes exceções, como a China, que está dando 2060, e a Índia, que está dando 2070. Então, o que o Brasil defende é que os países ricos antecipem suas metas, que é uma intenção muito combatida ainda, mas que eu acredito que seja uma intenção da Comissão Europeia. Então, se isso acontecesse, alguns países, outros grandes países, também poderiam antecipar. Então, se os países ricos anteciparem para 2040, talvez nós possamos antecipar para 2045. O Brasil tem uma característica que é curiosa, que, aliás, eu gostaria de ter mais estudos sobre isso, mas que, segundo vários institutos, etc., o Brasil seria, hoje, a única grande economia que poderia ser net zero em 2050 com as tecnologias já existentes. Então, esse fato, quer dizer, que, se comprovado, é extraordinário, porque nós sabemos que vai ter muito mais tecnologias que vão ser desenvolvidas nas próximas décadas, inclusive pelos países que vão ter muito mais dificuldade do que o Brasil de chegar ao net zero. Mas, então, o Brasil, e aí eu aproveito teu comentário para lembrar uma coisa que eu estou absolutamente convencido. Eu acho que nenhum país no mundo, e, sobretudo, nenhum grande país em desenvolvimento, pode se beneficiar mais da agenda de combate à mudança do clima do que o Brasil. É como se essa agenda fosse desenhada para um novo modelo de desenvolvimento do Brasil, um novo modelo de desenvolvimento que daria não só uma nova direção para a nossa economia, mas, sobretudo, colocaria o Brasil numa posição extraordinária na economia contemporânea. Ou seja, eu acho que é uma circunstância que nós nunca tivemos antes na escala do que nós podemos ter hoje. E eu devo reiterar aqui uma coisa que eu digo sempre, mas que é o fato de nós termos essa fortíssima aliança com o Ministério da Fazenda, com o Banco Central, com os ministérios, de um modo geral, nesse governo, do quanto esse plano de transformação ecológica é uma linha que nos coloca essencialmente na economia contemporânea. E o Brasil sempre foi muito resistente a certos processos, certas evoluções da economia mundial, porque nós normalmente não estávamos preparados para competir nas circunstâncias que se apresentavam ao Brasil. Nas circunstâncias que se apresentam agora, com o combate à mudança do clima como um tema central, com o desenvolvimento sustentável como um objetivo muito claro, eu acredito que o Brasil seja o país que mais pode se beneficiar e, portanto, eu acredito imensamente que a COP30 pode contribuir a isso pelo debate interno, né, pelas soluções que nós mesmos vamos encontrar, mas também pelo fato de que o Brasil já tem mais do que meio caminho andado em várias das áreas. Ótimo. André, naquelas perguntas originais, tinha uma indagação sobre o papel do setor privado. Você passou por ela rapidamente, mas talvez fosse oportuno você aprofundar um pouco mais, já que esse grupo aqui do Todos pela COP30 tem uma participação muito expressiva de empresários. Então, a pergunta é, como que o setor privado pode contribuir para o trabalho que você vai desempenhar aí à frente da COP? Eu acho que a COP vai ter muito claramente 4 dimensões, que uma, evidentemente, é a negociação em si, a negociação formal, que, aliás, é o motivo da existência da COP, mas da qual só participam os países.
só falam os países. Depois você tem o que é chamado de agenda de ação, que são justamente as oportunidades em que todos aqueles que não negociam podem mostrar seus movimentos a favor do combate à mudança do clima. E essa agenda de ação justamente envolve, então, os estados, as municipalidades, o setor privado e todas as áreas que estão contribuindo para o combate à mudança do clima e que podem mostrar imensos avanços, a tecnologia, naturalmente, e tantos outros. Então, na agenda de ação, o Brasil vai construir uma agenda de ação, acho, bastante... Olá, tudo bem? Popular. Tá? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Entrou alguém aí. Bom, aí... Tá tudo bem, seguimos em frente. Então, a agenda de ação vai ser desenhada em função do que o Brasil considera que seja os setores que mais devem ser estimulados. Como vocês sabem também, a negociação, como é por países, ela não acontece por setores. A discussão por setores é na agenda de ação. Então, vamos ter uma agenda de ação em que o empresariado vai ter uma atuação absolutamente central. Há uma terceira dimensão da COP, que é a reunião de chefes de Estado, vai ser um pouquinho especial também na COP, porque ela vai acontecer antes da abertura, e nós estamos vendo aí de que maneira nós podemos ter uma reunião de chefes de Estado que seja realmente relevante, e não uma sequência de discursos que acaba que praticamente ninguém escuta. Então, nós temos que ter uma reunião de chefes de Estado realmente significativa. E a última é o que a gente chama do engajamento, a participação da sociedade civil, e que é o que dá muita credibilidade à COP. Ou seja, as pessoas estão acreditando que essa COP vai realmente mudar a vida das pessoas, que essa COP realmente vai trazer resultados que sejam ações palpáveis no esforço do combate à mudança do clima e do cumprimento de tantos papéis que nós assinamos. Então, dentro dessas 4 dimensões, eu queria acentuar, primeiro, no nível de negociação dos países. Em princípio, o empresariado não participa dessa negociação, mas o empresariado é quem faz o esforço de explicar para seus governos que sim, que os governos podem avançar numa direção que o empresariado considera que é uma direção que vai ser boa para o país. Então, já muito importante é a participação do empresariado para fortalecer o empenho e a ambição dos países nas negociações. Então, o empresariado é essencial na negociação. Ele não está lá sentadinho, levantando a mão, etc., mas, na verdade, a formação da posição dos países, sobretudo dos principais países negociadores, tem que ter o aval do empresariado. Então, nessa negociação não há dúvida. Segunda, a agenda de ação é completamente ligada ao empresariado e às soluções que o empresariado pode apresentar, e nós vamos justamente organizar de uma maneira que essas vozes sejam muito ouvidas. Na terceira de chefe de Estado, também é importante os chefes de Estado saberem que têm o apoio dos seus grupos econômicos, porque todos aqui sabem, mas uma grande parte do público não entende, que a agenda da COP tem um impacto tão grande nas economias dos países que os países tendem a ser muito conservadores, né? Porque todos sabemos que a transição tem custo, e para alguns países tem um custo elevadíssimo em certos setores. Quer dizer, países dependentes, por exemplo, em carvão, e tem países importantes como a África do Sul que dependem 85% de carvão. Então, a transição de carvão para renováveis ou para energia nuclear, etc., exige investimentos imensos e não é óbvia, porque não existem esses recursos.
Então, essa transição tem que ser muito debatida pelos interesses econômicos dentro dos países de uma forma realista e, se possível, ambiciosa. E a última dimensão, que é a dimensão do envolvimento da sociedade civil e do impacto que isso vai ter nos jornais, etc., na discussão, nos debates, não há a menor dúvida que o empresariado também tem um papel central. Aí eu ainda queria voltar àquele argumento que eu dei no começo, quer dizer, com a reticência que nós estamos vendo de certos países essenciais, como os Estados Unidos e alguns países europeus, a dimensão empresarial se torna ainda maior, porque a gente viu que não vai haver essa cooperação como se esperava e, portanto, nós temos que ser muito ambiciosos naquilo que o setor privado pode contribuir. Muito bom, muito bom. E nessa mesma linha de raciocínio, um tema que surgiu aqui dentre as novas perguntas está relacionada com o avanço da COP28, que foi o Transition Away from Fossil Fuels, né? A pergunta é se nós corremos o risco de retroceder o avanço e como é que está essa discussão do transition away ou phase down, phase out, toda essa temática aí da mudança da matriz energética relacionada aos combustíveis fósseis. Qual que é o seu sentimento nesse tema? Aí tem duas dimensões. Tem a dimensão formal e tem a dimensão digamos, efetiva, né? Então, a dimensão formal é de que já foi aprovado por todos os países, por consenso, que vai haver um transition away from fossil fuels, ou seja, vai haver uma transição para ir embora dos fósseis. Então, portanto, não é um debate, isso já está aprovado, né? Isso já houve um consenso internacional. Aí você vê uns países europeus, de vez em quando, querem insistir que tem outros, como é que chama, tem que reiterar. Não precisa reiterar nada, já está aprovado e já há consenso. O que nós precisamos é encontrar caminho. Aí é que entra uma parte que eu acho que nós podemos ter um papel importante na preparação de Belém e em Belém. É que, como eu disse, dependendo do país, a transição pode ser mais ou menos complicada, né? Então, para certos setores, pode ser um desafio imenso econômico, por isso todo mundo fala do 1,3 tri, etc. É necessário ter recursos para que os países possam progredir no sentido de cumprir com essa decisão que já foi tomada. Então, não há dúvida com relação ao Transition Away. Eu gostaria de lembrar que a Arábia Saudita, até 2030, vai ter 50% da sua eletricidade renovável. A Arábia Saudita está fazendo coisas incríveis na transição. Outros países que também têm muito petróleo também estão fazendo coisas incríveis. E a China, nem falar, né? Que a China conseguiu diminuir de maneira tão extraordinária o preço, por exemplo, dos painéis solares, que a energia solar se tornou uma realidade para os países mais pobres também, né? É uma oportunidade incrível. Isso se deu muito mais pela redução do preço dos painéis graças à China do que com cooperação ou dinheiro de países envolvidos para instalar painel solar. Então, eu acho que esse caminho já está traçado, mas cada país tem que definir o seu caminho. Então, o Brasil tem que definir o seu caminho. O Brasil tem petróleo, o Brasil pode explorar mais petróleo, o Brasil tem que decidir soberanamente qual é o caminho que ele vai traçar. Tem países que tomaram decisões que nos surpreendem muito, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha parou com a energia nuclear, que é uma energia que não emite gases de efeito estufa, e, na transição para o net zero, voltou ao carvão. Mas
processo. Ela decidiu tomar esse processo para ir no net zero. Mas está todo mundo indo para o net zero. Mas cada um tem que escolher o seu caminho. Perfeito. Teve uma questão sobre os biocombustíveis e o SAF, né, como um dos temas centrais. E uma pergunta sobre qual vai ser a abordagem que o Brasil pretende levar a esse tema no que diz respeito às políticas, não apenas no âmbito da UNFCCC, mas também da WTO, para estimular, de alguma maneira, as cadeias de valor de baixo carbono. E num contexto onde a guerra tarifária que vem sendo desenhada a partir da política norte-americana cria um novo momento para esse tipo de diálogo. O SAF também já é uma decisão, né, que foi tomada dentro do organismo da ONU, que trata de aviação, né, que é a OACI. Então, também tem avançado também muita discussão de biocombustíveis de navegação no contexto da Organização das Nações Unidas, que cuida de navegação, que é a IMO. Então, qual é o grande desafio do SAF? Na verdade, eu acho que há vários desafios significativos, mas eu vou acentuar um pouco o que nos interessa. Eu já abordei um pouquinho isso com relação à contabilidade, né, de carbono. Né? O SAF é uma solução que, por exemplo, nunca agradou os europeus. Né? Os europeus têm um problema com biocombustíveis que é uma coisa, como eu disse, quase psicanalítica. Né? Então, só que eles não encontraram nenhuma alternativa ao SAF para a aviação. Só que o que adianta você determinar que vai ter SAF? Você determinar que vai ter uma cota para SAF. E aí você criar regras tão leoninas, estranhas, surpreendentes, que você, no fundo, não quer que haja SAF. Né? O problema é esse. Então, quem vão ser os grandes produtores de SAF? É uma coisa importantíssima. E o Brasil, naturalmente, está em qualquer shortlist de grande produtor de SAF. Mas as regras para que o SAF seja considerado um SAF que pode ser usado dentro das regras da OACI são determinadas por, digamos, vou ser diplomático, interesses que não são necessariamente os nossos. Então, nós estamos trabalhando muito fortemente na OACI e também na IMO para assegurar que o critério tem que ser a redução de emissões. O critério não pode ser porque eu gosto de uma planta de tal cor, ou porque tem que ser plantada num tal lugar, etc. Não pode ser critérios, digamos, emocionais. Tem que ser critérios científicos. E com critérios científicos, não há a menor dúvida que o SAF produzido no Brasil será extraordinariamente sustentável e também com a nossa capacidade tecnológica e de produtividade, terão um preço ótimo. Então, o SAF é uma grande oportunidade para o Brasil. A Índia espera também que seja uma grande oportunidade para a Índia, também a China e, naturalmente, os Estados Unidos. Nesse tema, aliás, nós estamos razoavelmente próximos dos Estados Unidos. A diferença é que nós estamos aí lutando para que sejam incorporados os elementos da agricultura tropical, que é uma característica muito especial do SAF que nós podemos produzir. Mas nós estamos trabalhando muito para mostrar que países como o Brasil e outros países tropicais podem ter uma contribuição extraordinária para a produção de SAF, com sustentabilidade excepcional, com preços bons e com uma capacidade de volume que permita que os mandatos sejam cumpridos.
Ótimo. O tema do saneamento, que estava naquela lista original, voltou a ser aqui um tema das perguntas novas. E o tema está relacionado ao saneamento, especialmente as estações de tratamento de esgoto, que podem gerar créditos de carbono. Ontem nós tivemos esse evento na FGV, que eu comentei no início, e estava lá o presidente da SUSEP, o ministro Capobianco, o secretário executivo Capobianco, a secretária do Ministério da Fazenda. A estimativa é que tem, a grosso modo, 9 bilhões de reais que devem ser investidos com base na lei que foi promulgada no final do ano. Tem uma provisão específica para esse setor. E aí a pergunta é, isso pode alavancar recursos internacionais para esse tema? A regulamentação do artigo 6 abre espaço para ajustes correspondentes. Nesse setor do saneamento, que é a despoluição das águas, e que interessa ao Brasil, né? Belém é um exemplo disso, mas também aqui em São Paulo, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros e etc., como que é a sua visão desse tema específico, créditos de carbono ligados ao setor de despoluição das águas? Eu acho que esse já é um tema para essa aliança das escolas aí de negócio desenvolver boas ideias para a gente ir trabalhando durante o ano. Nós já sabemos muito disso, porque, inclusive, na questão de saneamento, sobretudo de eliminação de lixões, já havia, por exemplo, projetos muito importantes de MDL na época em que o Protocolo de Quioto era muito ativo nessa área. Então, nós temos no Brasil várias dimensões de saneamento que já têm metodologias que foram usadas no MDL e que vão ser passadas para o contexto do artigo 6, uma vez que, finalmente, nós terminamos a parte legislativa, né, do artigo 6 em Baku. Então, há um potencial imenso, é uma prioridade enorme que nós temos, e nós temos uma equipe trabalhando, a equipe com vários ministérios trabalhando nisso, e contamos com muitas contribuições de vocês, mas saibam que isso é, sim, uma oportunidade na qual eu acredito completamente, mas a questão do ajuste correspondente é também um tema muito complexo. Então, e esse ainda não está plenamente debatido. Nós temos que ter, aliás, um debate, quem quiser estimular isso, será muito bem-vindo, um debate sério sobre a questão do ajuste correspondente. E nesse tema do ajuste correspondente foi mencionado em umas discussões que tivemos o potencial interesse da Singapura e Japão, né, nessa área. E talvez esse é um crédito que não tem muita polêmica, ao contrário de outros, né? Então, talvez por aí tenha um caminho, o que lhe parece? Eu acho que a gente tem que lembrar que tudo que entra dentro de regras da Convenção do Clima e do Acordo de Paris tem que ser por consenso. E o consenso se tornou cada vez mais difícil, quer dizer, 196 pessoas concordando, todas com a mesma regra, é muito complexo. Outro dia eu estava falando com os deputados, os senadores, e aí eu brinquei com eles, que é como se você criasse leis e depois você desenvolvesse a regulamentação e que na Câmara e no Senado você precisasse de consenso para que aquilo passasse. Quer dizer, é uma coisa dificílima. Então, eu acredito que o que é importante é a integridade ambiental. E essa integridade ambiental nós podemos fazer, estruturar mercados que não são necessariamente mercados que tenham que ser aprovados por unanimidade. Então, o mercado voluntário de alta responsabilidade e integridade ambiental é um caminho no qual eu acredito imensamente. E isso também eu acredito muito para a restauração florestal. Então, nós estamos desenvolvendo isso com alguns economistas, até aqui nesse grupo, gente envolvida nisso, e eu acredito muito que nós vamos avançar durante o ano e poder apresentar
coisas bem interessantes. Outra pergunta sobre os BRICS. Você mencionou no tema de financiamento que tem uma solução diferenciada para os países não investíveis, né, que são mais frágeis, e os países de renda média, e aí alguns deles estão no BRICS. A pergunta é sobre qual que é a estratégia para alavancar o aumento da ambição do mundo em desenvolvimento a partir dos BRICS. Olha, eu acho que esse debate da maior participação dos países em desenvolvimento que estão no BRICS é um debate importantíssimo, por isso nós botamos o clima no centro das discussões da presidência brasileira do BRICS, inclusive porque negociar entre BRICS também ajuda muito o processo que nós vamos ter de negociação na COP30. Eu acho que, infelizmente, a União Europeia desenvolveu uma forma de ver essa questão muito equivocada, que é a de que a participação dos grandes países em desenvolvimento teria que ser se juntar aos países ricos para dar mais recursos para os países em desenvolvimento. Países como o Brasil, a China, a Índia, 95% dos recursos que nós usamos para combater a mudança do clima e para os enormes progressos que esses países estão fazendo são os nossos próprios recursos. Nós estamos usando uma parcela de cooperação internacional, também de alguns empréstimos concessionais, mas a realidade é que o esforço que nós estamos fazendo de investimento interno não é levado em consideração como contribuição dos países em desenvolvimento. Além do mais, nós também temos cooperação internacional e vários países estão ajudando outros países em desenvolvimento. Mas, como eu já comentei, eu queria insistir, eu acho que a nossa contribuição, Brasil e China, vou dar 2 exemplos, por exemplo, a nossa tecnologia, a nossa experiência com biocombustíveis é uma contribuição extraordinária para outros países em desenvolvimento. A redução do custo de placas solares chinesas é uma contribuição extraordinária para a cooperação internacional com países em desenvolvimento. A redução do preço dos automóveis elétricos, que, graças à China, é uma contribuição extraordinária. Agora, como você já mencionou até a OMC nessa questão, você entra em vários outros debates, você entra no debate de comércio, você entra no debate de tecnologia, mas a realidade é que, se nós acreditamos que nós estamos vivendo uma urgência climática, se nós acreditamos que nós temos poucos anos para fazer aquilo que é necessário, nós temos, sim, que todos procurar fazer o máximo no curto prazo. Ou seja, os próximos 7 anos vão ser essenciais para a gente conseguir combater a mudança do clima. Então, toda solução que reduz emissões tem que ser levada em consideração como um enorme esforço no combate à mudança do clima. Agora, claro, não dá para fazer no ritmo necessário com a multitude de regras e a multitude de exigências que acabam sendo, como nós sabemos muito bem, obstáculos disfarçados, né? Na verdade, são obstáculos para o comércio internacional, muitas vezes disfarçados atrás de preocupações de mudança do clima. Mas, se nós temos a urgência em mente, nós temos que acelerar ao máximo os esforços que todos os países, inclusive os países em desenvolvimento, estão fazendo para ajudar no combate à mudança do clima. Ótimo. Perguntas sempre muito boas. Agora uma sobre a definição de indicadores de sucesso nessa COP. Quais são os KPIs? Como é que você está passando na prova aqui com distinção e louvor? Agora vamos fazer essa prova em dezembro. Quais são os indicadores de KPI em dezembro? Não, em dezembro já vai ser o resultado, né? Olha, essa pergunta é muito difícil, porque nós ainda estamos estruturando várias das coisas que a gente vai apresentar para a COP. Inclusive, eu vou conversar com o presidente semana que vem
Então, mas eu já posso te adiantar que há certas coisas que são simplesmente centrais para nós. Primeiro, evidente, antes de mais nada, a nossa preocupação é o Brasil. Quer dizer, nós temos que assegurar que o Brasil contribua, né, para os esforços, mas nós também temos que assegurar que esses esforços também beneficiem o Brasil e não prejudiquem, naturalmente, o Brasil. E o que não prejudica o Brasil, em geral, também não prejudica uma grande parte dos países em desenvolvimento. Mas, então, tem primeiro uma dimensão de que nós temos que saber muito bem, dentro do Brasil, até onde nós podemos ir e o que nos interessa, o que nós podemos conquistar na COP30. E uma das coisas que eu acho que a gente já pode comentar, claro, é que nós queremos fortalecer o multilateralismo. Por quê? Porque a gente está vendo que esse mundo que está indo numa direção que a gente chama, na negociação de mudança do clima, de faroeste. Né? O que é o faroeste? Você não tem regra nenhuma, todo mundo é justiceiro, e nós estamos entrando num faroeste bastante claro nessas últimas semanas, e nós acreditamos no multilateralismo, que são regras internacionais acordadas por todos os países. Então, por isso que nós somos a favor da OMC, somos a favor da Convenção do Clima, somos a favor da questão de direitos humanos. Todos esses temas que são tratados nas Nações Unidas são tratados nas Nações Unidas para que haja um equilíbrio do interesse dos países que têm circunstâncias muito diferentes. Então, fortalecimento do multilateralismo fortalece o Brasil. Outra coisa que eu já mencionei, mas que eu quero reiterar, é que o Brasil não vai ter uma posição defensiva, como muitas vezes o Brasil teve. O Brasil tem que ver, nessa negociação, as oportunidades que isso apresenta para o Brasil de se inserir nessa nova economia, nessa economia contemporânea. Então, nós estamos, eu acho, criando um novo modelo de desenvolvimento ao incorporar clima, ao incorporar a questão social de maneira muito mais acentuada. Então, ao incorporar isso e ao nos anteciparmos a várias das tendências que estão acontecendo, e sempre na linha da melhora da produtividade, na melhora da nossa sustentabilidade, o Brasil está se inserindo numa nova economia como nunca teve ocasião antes. Então, acho que nós temos que trabalhar muito isso daí. Outra coisa que eu acho que é clara para nós é que há um cansaço com relação às negociações de clima. Cansaço em que sentido? De que são negociados vários textos que acabam não tendo resultado. Então, acentuar ação, resultados, implementação, a palavra implementação, coitada, está super surrada, mas, em todo caso, quer dizer isso, é mais importante do que nós continuarmos a ter documentos declaratórios. Então, nós achamos que a mudança do clima tem que entrar numa fase muito mais de ação, né? Que seja reconhecida, que seja compreendida pela população e que mostre os benefícios que podem vir do combate à mudança do clima para a economia real. Então, tudo isso levado em consideração, evidentemente, que nós estamos fazendo uma COP na Amazônia, e onde várias das nossas propostas com relação a florestas também serão levadas em consideração, e serão levadas em consideração, naturalmente, a incorporação da importância das populações locais como exemplos que conseguiram conviver com a natureza durante milênios sem a destruição. Então, há também um grande simbolismo do quanto o humano pode, sim, conviver com a natureza. Então, tem várias dessas dimensões, eu acho, que se forem ressaltadas, seria ótimo. A questão do financiamento vai ser essencial, quer dizer, o Brasil não é suposto chegar com uma solução, né,
para o 1,3 tri, mas sim com um caminho, né, que nos leve a ter 1,3 tri até 2035. Portanto, a questão de financiamento também vai ser extremamente importante. Aí eu já vi que você não me deu nem nota 6 para essa resposta. Não, você segue com desempenho outstanding, assim, super espetacular. Parabéns. Estamos caminhando para o finalzinho aqui, tem mais duas. Eu tenho que sair correndo, que eu estou com o Simon Steele. Estou sabendo. Eu sou que parece que já manifestou indignação pelo meu desaparecimento. Mas eu disse que eu tinha algumas coisas mais importantes do que o nosso diálogo agora. Eu tenho que almoçar com ele correndo. Tá, perfeito. Então, só para fechar, André, pegando a linha de raciocínio sua do convívio com a natureza, é o tema da recuperação produtiva de áreas na Amazônia e outros biomas brasileiros, e a discussão sobre Nature-Based Solutions e a interface disso com pobreza. Como você vê esses temas sendo tratados aí na COP? Esses temas vão ser tratados de maneira muito atenta, mas eu estou também com alguns membros, aliás, que estão aqui nesse grupo. Nós estamos trabalhando muito sobre a questão de procurar uma visão realmente específica de desenvolvimento da Amazônia, né? E isso passa pelo reconhecimento, primeiro, de uma distinção que eu faço, que alguns de vocês já ouviram, que o mundo está olhando para o bioma Amazônia, não para a Amazônia legal, né? Se você pegar o bioma Amazônia tem 15,8 milhões de habitantes, segundo as últimas estatísticas do IBGE. E essas pessoas, mais de 70% dessas pessoas vivem em cidades de mais de 30 mil habitantes. Então, as cidades na Amazônia são uma coisa, por exemplo, que nós vamos procurar acentuar de maneira muito firme, porque se você tem 75% da população do bioma amazônico em cidades, isso mostra que você tem que olhar para, digamos, o desafio amazônico de uma maneira muito diferente. E os empregos que você pode criar em cidades, as atividades que você pode criar nas cidades, podem ajudar imensamente a esse projeto de bioeconomia que a gente também procurou desenvolver no G20, e as Nature-Based Solutions, que, evidentemente, a Amazônia tem que ser o paraíso para isso, né? Mas, para nós transformarmos isso, nós temos que ter atores na Amazônia que acreditem profundamente nessa agenda. E, como nós sabemos, isso é um grande desafio. E nós temos que trabalhar muito isso nos próximos meses. Meu querido amigo, muitíssimo obrigado. Quero ser pontual britânico aqui. Sei que a sua agenda está mais do que estourada, mas acho que, em nome de todos aqui presentes, a gente teve um ótimo sarau aqui. A gente inventou essa metodologia, eu acho que foi legal, né? Que deu muito certo. Você recebeu e respondeu 97,4% das perguntas, quer dizer que ainda falta um pouquinho, ou seja, vai ter um repeteco. Mais adiante a gente vai te convidar de novo para uma outra rodada, e desejamos todos aqui o sucesso na sua empreitada. E a última palavra final do Guto, que é o chefe do boteco aqui. Agradeço muito, embaixador, foi ótimo, mas o senhor está liberado para o almoço. Eu queria os meus 10 minutos aqui, sem atrapalhar o almoço do senhor. Vou atrapalhar o almoço do resto da turma aqui, mas só 10 minutos. Então, a conclusão é que nós vamos passar fome em seu nome. Vocês me contam, porque é um direito especial ter o teu discurso e o almoço. Como eu não tenho almoço, eu não tenho direito ao discurso, mas depois eu quero vir para me dar um resumo brilhante do teu discurso. Obrigadíssimo pelo convite. Obrigadíssimo, viu, André? Obrigadíssimo. Uma salva de palmas. Abraços. Tchau. E sucesso, sucesso. Só para o pessoal que está online. Só para o pessoal que está online. Bom, vou aproveitar aqui. Eu já escrevi, já tem, mas eu vou dar uma repetida aqui onde apareceu isso. Isso apareceu numa conversa que o Cândido Bracher, eu,
mais umas 2 pessoas. Tivemos há 1 ano e meio atrás com o Helder, tá? Até o objetivo da conversa era outro, mas a gente acabou indo para esse caminho, tá? Durante uns 7, 8 meses, até teve troca do secretário no Pará, a gente, assim, até o Cândido usou muito a palavra guidance, quer dizer, o Pará não pode ser um greenwash, então nós temos que fazer alguma coisa. Então, nós trabalhamos junto com a SEMAS, com a Secretaria de Meio Ambiente, e criamos um objetivo. O Cândido tem muita experiência nisso, ele queria 5, a gente conseguiu fechar em 13, tá? Em 13 objetivos. E até ter uma lei estadual que não seja uma política de governo, seja uma política de Estado no estado do Pará, tá? Bom, aí nesse processo entrou o Nizam, com toda a genialidade dele, tá? E a gente criou primeiro, e o Nizam tem toda a entrada na mídia e todo o crédito, e ele tem as permutas, e a gente criou aquele conceito que quem vai receber tem que fazer lição de casa. Bom, saiu a primeira notícia, o Nizam conseguiu páginas no Globo, no Valor, saiu a notícia com os 13 itens, que todos que estão no grupo têm em PDF, tá? Os 13 itens. Bom, aí, desses 13 itens, aconteceu que a gente... O grupo era um grupo, o Marcelo está desde o começo, quer dizer, assim, Aí, quando foi o primeiro, nós não queremos assinar, aí começou uma pressão, até pelo Nizam e pelo Luiz Lara, uma pressão que a gente tinha que falar quem que é o grupo, porque a gente fez matéria, tudo isso, e todo mundo perguntando. Bom, então a gente teria que fazer um artigo assinando. Bom, aí aconteceu uma corrida. Na sexta-feira, a gente tinha até segunda-feira para fechar essa lista, tá? E aí aconteceu uma corrida, porque desse grupo original, cada um indicou 3 ou 4 pessoas, tá? Então, o nosso grupo, na sexta-feira, ele cresceu de 15 para 40, tá? E aí, todas as pessoas, com todas que estão aqui, com relacionamento no assunto, aí as pessoas, desses 25 novos, alguns começaram a pedir para indicar pessoas. Eu falei, não tem problema nenhum, desde que a gente veja a lista primeiro, tá? Até assim, era uma... E nem todas as pessoas fizeram isso. Então, acabou no domingo... No domingo, acabou entrando 120 pessoas. E aí, evidente, entrou pessoas que não têm isso como foco principal. E aí começou até a incomodar um pouco, começou a incomodar. E aí nós tomamos uma decisão de fechar a lista no domingo mesmo, e eu posso falar que nós perdemos muito, não está no grupo original, muita gente importante, assim, o ministro Celso Laffer, o João Campos, então teve uma série, o Guilherme Leal, mas a gente resolveu fechar, porque você não tinha como recusar ninguém no grupo, tá? E também não tinha como definir. Então, quer dizer, o grupo foi fechado, a gente, aí saíram os artigos ali, de novo, contando os 13 pontos ali, então esse grupo foi fechado e até eu tenho tido bastante pedido para abrir, e a gente aí tem um núcleo duro, e a decisão do núcleo duro é não abrir, porque não tem como falar não. Não tem como falar não. Quer dizer, falta, mas não tem como falar não. Então, assim, esse grupo está fechado. Então, e esse grupo, ele está sendo muito bom. Está sendo muito bom. Acho que está tendo uma discussão muito boa, tá? Isso que o Virgílio promoveu para a gente hoje é ótimo. Ele vai promover outras, quer dizer, eu acho que a gente pode promover. E já existem 4 grupos paralelos que saíram desse grupo, tá? Já existem 4 grupos.
nesses grupos paralelos, a gente definiu que devem ficar em torno de 15 pessoas, até para não ficar, até para não ser repetição do grupo original. Tá? Bom, aí eu vou fazer um intervalo. Eu trabalhei década de 2000 a 2011 na Vale e frequentei muito o Pará, porque Carajás, a Vale tem a importância de Carajás. E na época, eu fiquei com a área de meio ambiente, eu era da área de CAPEX, mas eu fiquei na área de meio ambiente porque na área de meio ambiente era mais ou menos tirar licença, não tinha nada de floresta, só tirar licença. E acabei gostando, sou engenheiro agrônomo, então acabei gostando e fiz alguns amigos aí, até na ideia de stakeholder, era importante para a Vale, nós criamos o Fundo Vale naquela época, e o Fundo Vale foi o primeiro fundo que financiou Amazon, financiou uma série, os municípios verdes, quer dizer, teve um monte de processo legal, a gente fez na época, então, mas assim, até para não cumprir um monte de coisa. E eu gostei. Então, depois que eu saí da Vale, eu continuei participando, principalmente junto com o Beto Veríssimo, eu continuei participando do Centro de Empreendedorismo da Amazônia e frequentei o Pará esporadicamente nesses 10 anos. Em 2022, eu fui chamado no início de 2022 por uma consultoria grande no Pará de novo, uma consultoria de uma empresa e que eu estou até hoje. E eu voltei a frequentar o Pará. Eu gosto muito de Belém, quer dizer, meu primeiro emprego foi em Tucuruí, então, quer dizer, então eu gosto muito de Belém, comecei a frequentar até profissionalmente e acabei me aproximando do governo, que era um dos objetivos, eu já conhecia o governador, já tinha tido, na nossa época de Vale, uma relação muito boa com o senador Jader Barbalho, pai do Helder, e eu acabei apoiando ele. Eu brinco que em 2022 eu era o cônsul dele em São Paulo, tá? Eu era o cônsul dele em São Paulo. Agora, em 2025, é ele que tem que me apresentar, porque ele já ficou... Ele é muito bom produto. Assim, não tem... Então, e assim, eu estou falando a minha história, do Marcelo Brito é igual, tá? O Marcelo Brito lá, ele tem essa relação com o Pará igual, aqui que eu estou dizendo. Então, eu acho o seguinte, então, eu tenho muito foco de ajudar o Pará a fazer lição de casa. Então, todos esses grupos que a gente criou, eles têm presidente do ITERPA, tem o secretário de licenciamento, tem o Raul, que é o secretário de meio ambiente, sempre tem, por quê? Eu sou assim um cara até um pouco de defeito, muito pragmático. Eu acho que não falta nem formulação, está faltando é fazer coisa. Quer dizer, eu acho que nós não estamos precisando, nós temos no grupo a honra de ter o Carlos Nobre, quer dizer, então, eu acho que não é diagnóstico, o diagnóstico nós temos, eu acho que mais ou menos, pelo menos, acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas está faltando fazer. Quer dizer, então, e isso foi o tal do guidance aí que o Cândido criou, que, aonde o Pará quer chegar em 2030, mas aonde o Pará vai estar na COP. Quer dizer, vamos restaurar 100 mil hectares, mas tem que fazer 10 mil até a COP, que senão fica aquele negócio lá, eu gostei da palavra, vão implementar. Então, assim, quem fez 10 pode fazer 100, mas quem não fez nada não pode fazer nem 2, quer dizer, então acho que é esse o processo. Então, assim, esses grupos, eles são sempre focados em apoiar esses 13 itens, mas eles são mais amplos, quer dizer, eles são mais amplos. A gente tem... Então, assim, eu estou disponível para todo mundo, quer dizer, esses grupos, eles começaram a ser formados acho que 2 semanas atrás, já tivemos reuniões muito positivas, que aí tem agenda, aí tem entrega, aí tem... Então, quer dizer, eu acho que assim, eu estou à disposição, a ideia não é convidar no grupão, então nós não vamos assim, convidar no grupão, eu acho que todas as pessoas que me procuraram aqui, sempre eu respondo na hora, então, assim, não tem... Então, quer dizer,
Então, para a gente criar, então, estamos à disposição, e acho que está sendo muito positivo. Acho que é esse o ponto aí. Pronto, liberei. Não quis... Pessoal, com isso, a turma online, agradeço a todas e todos aí, fechamos o online, e aqui, para quem está presente, convidamos todos para o almoço generoso. Aproveito para agradecer o Aldemir Drummond, que é o coordenador aí do Imagine Brasil, que é o nosso anfitrião, né? Então, bom almoço. E um agradecimento ao pessoal da TI também aí. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu? Bom almoço para todos. Tchau, parabéns, bom almoço.